Vasco pode ser punido pela FIFA por calote. Pelo que eu estou vendo, o Vasco foi vendido. E mesmo assim continua com a sua fama de caloteiro. Isso pega muito mal na hora de contratar jogador. Veja uma fala do Lucas Pedrosa, falando toda a sujeira do Vasco. Entrei em contato com o Vasco e falei: Vasco, olha só, eu tenho essas situações aqui. Quais eram? Existem jogadores com direitos de imagem atrasado, existe dívida com o Nacional do Uruguai em relação ao Pumita, que o Vasco está tentando renegociar, existe uma dívida com o Corinthians em relação ao Lucas Piton, que o Vasco está tentando renegociar porque não pagou as parcelas, existe uma dívida do Léo do São Paulo, por conta da compra do Léo, que o Vasco estava devendo e renegociou essas parcelas. Existe uma dívida do Orediano e existe também uma dívida, que é a maior nesse caso, com o Andrei. Lembra que eu falei aqui que o Andrei precisava receber os 12 milhões de reais em relação aos 30%, que o Chelsea já fez o pagamento e o Vasco não pagou desde janeiro. O Vasco utilizou o dinheiro do garoto para fazer o fluxo de caixa. O garoto aceitou voltar ao Vasco da Gama parcelando esse valor em 3 vezes. O Vasco só pagou uma parcela desse valor. 2 estão em aberto, o clube falou que ia pagar ontem e não pagou. E os advogados do Andrei, como a gente trouxe, vão acionar o Vasco na justiça. Depois de 2h30 em que eu procurei o Vasco da Gama e eles disseram que não iam se manifestar, depois de 2h30, onde eu fiz uma live no meu canal, o Vasco veio me procurar para poder passar algumas informações. Negou que os direitos de imagem estavam atrasados e negou também em relação ao Luca Orediano sobre atrasos de parcela e explicou que o Léo já foi renegociado com o São Paulo. Lucas Piton segue aberto, dívida com o Andrei segue aberto, Pumita segue aberto e o Vasco da Gama, além disso, vai sofrer essa ação do Andrei na justiça. O GE hoje, confirmando a informação que a gente trouxe em relação ao Pumita, trouxe também que o Vasco está devendo ao Atlético Tucumã pelo Capasso, mais um atleta comprado. Então o que eu quero dizer? Quando a gente traz a notícia, Fernanda, e sim, alguns atletas estão com direito de imagem atrasados, como trouxe o Flávio Dias hoje, são 4 atletas, Orediano, Pumita, o Capasso e o Alex Teixeira, porque eles têm que abrir um CNPJ, ou seja, a minha informação foi correta. E o que faltou em relação ao Vasco da Gama, porque o jornalismo foi bem feito, e o que a gente tem que colocar aqui são os pingos nos is. Quando eu procuro o clube e o clube fala que não vai se manifestar, eu procurei o clube. E eu ainda disse em live ontem o seguinte: o espaço segue aberto para que o Vasco explique essas notícias.